Programa Já Te Falaram de Jesus? Apresentação: missionária Maria Aparecida e presbítero Francisco Carlos. Glória a Deus. Amados, sem perca de tempo, eu queria deixar um texto aqui, uma palavra para a tua vida. É uma palavra simples, irmão, simples demais, mas Deus tem falado muito no meu coração através dessa palavra. O Senhor tem me convidado, através dessa palavra, irmão, a estar vivendo uma vida de oração. E eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Você encontra em Salmos capítulo 18. É um salmo de Davi, é um texto bem conhecido, mas mesmo assim eu queria compartilhar com você nessa noite. Salmo capítulo de número 18, o versículo de número 1. Diz assim a poderosa palavra: eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é minha rocha, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. És o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de todo meus inimigos. Os cordéis da morte me cercaram, e as torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Do seu nariz subiu uma fumaça, e da sua boca saiu um fogo que consumia carvões que se acenderam. Abaixou o céu e desceu uma escuridão, e estava debaixo dos seus pés, e ele montou num querubim e voou. Sim, ele voou sobre as asas do vento. Só até aqui, irmão. É um texto um pouco comprido, mas é um texto bem revelador. É um texto que fala sobre oração. A Bíblia diz que Davi estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele se sentia encurralado. Davi talvez estava se sentindo até mesmo só, porque diante dessa adversidade, talvez faltou ombro para Davi chorar, talvez faltou abraço, talvez faltou suporte para Davi permanecer. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Davi vai invocar o nome do Senhor. E na sua oração, Davi, ele começa a expor para Deus aquilo que ele está passando. Davi começa a detalhar a sua diversidade para Deus. O interessante é que enquanto para muitas pessoas, se a gente perguntar o que Deus é para você, talvez algumas pessoas vão dizer que Deus é oportunidade, possibilidade. Talvez alguns vão dizer que Deus é uma possibilidade de ter uma casa nova, um carro novo. Mas no começo desse capítulo, se a gente perguntasse para Davi, Davi, o que Deus é para você? Davi já começa a dizer no versículo 1 diante, Davi vai dizer que Deus para ele é uma rocha. Davi vai dizer que para ele Deus é uma fortaleza. Davi vai dizer que Deus para ele é uma rocha, um lugar seguro. Então Davi recorre a Deus. Davi começa a buscar a presença de Deus, ele começa a detalhar a luta que ele está passando. E o interessante é que no meio dessa oração, imagino eu que Davi com lágrima nos seus olhos, uma oração cheia de sentimento. A Bíblia diz que lá do santo templo, Deus ouve a oração de Davi. Davi diz que a súplica dele chega nos ouvidos de Deus. E o interessante é que quando Deus ouve a oração de Davi, não fica somente por aquilo, Romário. Mas a Bíblia diz que quando Deus ouve a oração de Davi, Deus se levanta do trono. Oh, meu irmão, quando eu leio esse texto aqui, eu fico imaginando, meu Deus,
Por que que um homem ora e Deus se levanta do trono? Eu fico imaginando por que que Davi, na sua oração, a Bíblia diz que Deus se coloca de pé. Deus levanta a sua mão, sai raios da mão de Deus. A Bíblia diz que da narina de Deus sai um fogo abrasador. Os outeiros fumegam, os montes se abalam. Deus senta na asa de um querubim e sai voando pelas asas do vento. Tudo isso porque Davi orou. Quando eu leio esse texto, irmão, eu paro para pensar o quão poderosa é a oração do justo. Talvez você não imagina, talvez você não perceba o que acontece quando você dobra o teu joelho para orar, meu irmão. Talvez você não está entendendo. Talvez você está dizendo: meu irmão, eu tenho orado, eu não tenho visto o resultado. Eu tenho orado, a porta não abre. Eu tenho orado, a cura não chega. Eu tenho orado, a libertação não chegou. Meu irmão, permaneça no lugar da oração. Talvez os teus olhos não estão vendo, talvez você não percebeu, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Eita glória! Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu vim trazer uma palavra para a tua vida. Deus te quer no lugar da oração. Deus está te convidando, vem para a oração. Eu te quero na oração. Se envolva na oração, anda na oração. Davi está orando, e algo está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes a gente dobra o joelho para orar e não percebemos, irmão, que enquanto nós estamos orando, Deus está agindo. Me recordo que um dia eu fui num culto e uma moça falou para mim assim: olha, eu queria que o senhor orasse por mim, mas eu queria uma oração forte. Eu falei: Romário, eu pensei assim, meu Deus, mas que é uma oração forte? Para mim, oração é oração. O que é uma oração forte? Será que uma oração forte é aquela oração que eu tenho que falar em línguas? Será que aquela oração forte é aquela oração que eu tenho que profetizar, que eu tenho que pular, eu tenho que... né? O que seria uma oração forte? E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, eu não conheço oração forte. Eu conheço oração poderosa. Porque se a oração é feita no nome de Jesus, meu irmão, é uma oração muito mais do que forte, é uma oração poderosa. Se a gente orar, olha, irmão, o que Jesus vai dizer para os apóstolos? Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, pedi tudo no meu nome, assim será feito, para que o Pai venha a ser glorificado. Meu irmão, a oração poderosa é a oração que tem no nome de Jesus. Aí eu disse para ela: meu irmão, não sei fazer oração forte não, mas eu sei fazer uma oração no nome de Jesus. E quando a oração é feita no nome de Jesus, irmão, não tem demônio que resista ao poder do nome de Jesus. Não tem porta que permaneça fechada, não tem enfermidade que não vá embora, se a gente orar no nome de Jesus. A gente está associando oração forte por oração de aparência, irmão. Oração para desencargo de consciência. A gente não está tendo mais uma vida de oração, a gente está tendo momentos de oração. Aí eu começo a olhar para o tempo que nós vivemos e fico me perguntando, talvez seja a tua pergunta também: por que tem oração que Deus não responde? Por que tem oração que Deus responde e outras não? Às vezes a gente fica olhando pessoas que começaram a orar junto com a gente e a oração daquela pessoa foi respondida e a nossa não. Será que Deus não ouve oração? Será que Deus ele escolhe a quem ouvir? Não. É porque às vezes, irmão, está faltando intimidade na tua oração. Está faltando sentimento na tua oração. Talvez a tua oração é uma oração automática.
Talvez é uma oração que é da boca para fora, e Deus não ouve esse tipo de oração. Deus falou pela boca do profeta Isaías: Isaías, fala com esse povo que eles me louvam da boca para fora. Eles estão me buscando somente de lábio, mas o coração está longe. Posso dar um conselho para você nessa noite? Volta para o lugar da oração, mas volta com sentimento. Volta para o lugar da oração, mas volta com intimidade. E, irmão, eu estou falando algo aqui profético aqui nessa noite. Eu não sei para quem você está orando, por que você está orando. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Meu irmão, Deus só está esperando você orar com mais intimidade, com ousadia. Eu estudando sobre isso, sobre oração, eu me deparei com uma pesquisa que foi feita, irmão, e eu fiquei assustado. Evangelista Romário, 70% das pessoas não acreditam na sua própria oração. Irmão, 70% das pessoas não acreditam na sua própria oração. É por isso que nós estamos vivendo um tempo de mendigar oração. Eu prefiro pedir oração do que orar. Eu creio mais na oração do outro do que na minha própria. Eu fico vendo pessoas que quando vai orar pela vida de pessoas, ela ora com tanto gás, com tanta intensidade, ela ora com tanta ousadia, com tanta autoridade, mas quando se trata da sua casa, da sua família, da sua própria vida, eita, Delemanturi avassais, Kelebarachandarábia. A tua oração tem poder, irmãos. A tua oração é muito mais poderosa do que você imagina. Evangelista, mas eu estou orando tanto tempo, não estou vendo resultado. Sim, continue importunando o trono da graça. Continua orando, irmão. A oração, por mais simples que ela seja, mas se ela for feita de coração, se ela sair da alma, meu irmão, a tua oração consegue mover o céu, consegue mover as mãos de Deus. E eu quero ser até mais ousado. A tua oração coloca Deus de pé no trono, para mover o sobrenatural sobre a tua vida. Quando eu olho para a Bíblia, evangelista Francisco, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, esses dias eu estava lendo a Bíblia e olhando, pesquisando algumas coisas, e eu fiquei vendo o tipo de oração que os homens da Bíblia faziam. Rapaz, era coisa fora da realidade, diácono. Vai ver como Davi orava. Davi, um belo dia, se ajoelha e ele vai orar. E o que é que Davi vai pedir na oração? Davi pede uma coisa, irmão, que a gente não vê ninguém pedir. Pelo menos naquela época. Hoje a gente pede porque vimos Davi pedir. Mas agora você imagina Davi pedir: Deus, me dá um coração igual ao teu. Olha que profundidade, irmão. Um homem orando dessa forma: Deus, eu quero um coração igual ao teu. Um homem natural, um homem como nós, de carne e osso, pedindo um coração como o de Deus. Quando eu vejo Salomão orando, e Deus perguntando: Salomão, me pede o que tu quer. O que tu quiser, me pede o que você quiser. Salomão podia pedir prosperidade, Salomão podia pedir carros novos, Salomão podia pedir qualquer coisa. Mas Salomão olha e diz: Deus, me dá sabedoria, Deus. Eu sou muito jovem, eu só queria aprender como entrar e sair da tua presença. Ô irmão, imagina Deus ouvindo uma oração dessa. Quando eu olho para a Bíblia, vejo Moisés orando, e Moisés brigando com Deus no monte, dizendo: Deus, eu não quero nada material, eu só quero ver a tua face revelada, eu só quero ver a tua glória. Irmão, quando a gente vai olhando esses homens da Bíblia, a forma que eles oravam, às vezes eu fico com vergonha da forma que a gente ora, irmão. As nossas orações egoístas, as nossas orações materialistas, só oramos para pedir coisas materiais, status,
para que Deus sopre o nosso nome. Oramos pedindo coisas pequenas a Deus. A gente está pedindo coisas, irmão, que a Bíblia já diz que se a gente buscar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente está pedindo coisas pequenas, a gente está pedindo coisas que já é promessa. E acaba que a gente pede tanta coisa material, tanta coisa para o nosso ego, para a nossa vaidade, que esquecemos de fazer como esses homens. Esquecemos de fazer como Davi fez no Salmo 51. Deus, não retira de mim o teu espírito. Calabaraça. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Imagina Deus ouvindo essa oração de Davi. Deus, não retira de mim o teu espírito. E Davi não para por aí, Davi continua orando. No Salmo 51 ele ainda vai dizer: Deus, não me lance fora da tua presença. Davi dizendo: Deus, eu não posso perder a tua presença. Eu quero intimidade, Deus. Eu quero levantar um altar de oração. Eu quero estar envolvido na oração. Eu imagino Davi dizendo, nas minhas palavras, Davi dizendo: Deus, eu quero ser um homem de oração. Eu não aceito perder a tua presença. Eu posso perder o trono, posso perder o reino, mas não posso perder a tua presença. Eu não consigo viver mais sem a tua presença. Meu irmão, estou liberando uma palavra aqui nessa noite. Deus está te convocando. Volta para a oração. Está faltando oração na tua vida. Ora, busca intimidade. Busca, oh meu Deus do céu. Calabarachanda. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Eu não sei para quem você está orando. Continua orando. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Permaneça no lugar da oração. Vai ter libertação na tua família. Vai ter libertação na tua casa. Fica na oração e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Oração, irmão, é uma coisa tão simples, mas tão difícil de fazer. Quando eu olho para o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, quando eu olho para os evangelhos, dizendo que Jesus tinha hábito, Lucas 22, Jesus tinha hábito de orar. Jesus não orava somente por orar, não. Jesus não tinha momentos de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Aí eu te pergunto, se o Cordeiro de Deus tinha uma vida de oração, meu irmão, qual é a qualidade da tua oração? Qual é o teu foco na oração? O problema é que quando a gente faz uma coisa há muito tempo e não se obtém resultado, a gente para de fazer aquilo. Mas em vez da gente procurar por que o resultado não vem, por que a minha oração não é respondida, a gente simplesmente para de orar. E o estado que nós estamos vivendo, oramos, às vezes quando dá tempo. E simplesmente Tiago nos ensina, na carta que ele escreve para a igreja, Tiago vai dizer assim: pedi e não recebeste, porque pediu mal. Às vezes o resultado não vem, às vezes a oração não é respondida porque estamos pedindo mal. Oração também tem princípio. A gente está resumindo oração somente no ato de pedir. Quando a gente fala vamos orar, vamos pedir. Não, irmão. A oração te aproxima de Deus. A oração é para você criar um relacionamento com Deus. Eu estou vendo pessoas desviando da presença de Deus. Eu tenho encontrado com pessoas doentes espiritual. Eu tenho encontrado com pessoas desanimadas, caídas, batidas na fé. Tudo isso, irmão, porque está faltando oração. Não, evangelista, eu estou sempre orando. Eu vou no culto de oração. Eu estou sempre na igreja. Você não pode virar um religioso,
orar somente na igreja. Se tiver um culto por mês, você vai orar uma vez por mês. Crie um relacionamento com Deus, crie uma intimidade, crie o hábito de orar. Eu estava ali sentado, quando eu estava meditando essa palavra, evangelista Romário, eu me recordo de um tempo que Deus levantou umas mulheres guerreiras nessa cidade, mulheres de oração. Quem aqui não lembra da falecida irmã Gilda lá no Rosário? Culto de oração à tarde. Quem não lembra dos cultos de oração na casa da irmã Maura lá no Caleme? Quem não lembra dos cultos de oração da irmã Zélia lá no Morro do Espinheiro? Aqui no Dovalina, a irmã Constância. Na Beiralinha, a irmã Cosminha. Lá no Morro do Tiro, a irmã Noêmia. Eram mulheres que não tinham hermenêutica, não tinham exegese, mas quando colocava a boca no pó, ô meu irmão, o céu rasgava, Deus ouvia. Essas mulheres, através de oração, resgataram famílias, casamento, restauraram pessoas. Deus curava através dessas irmãs, porque essas irmãs tinham vida de oração. Sabe qual é o meu desejo nessa noite? É que Deus levante homens de oração nessa cidade, mulheres de oração, que Deus levanta pessoas que gostam de orar. Calabarachanda. Que Deus mude a realidade da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Que não precise porta se fechar para alguém se levantar na oração. Que não precise enfermidade chegar para alguém perceber que precisa orar. Que a adversidade não se levante, que demônio não se levante, que a adversidade não venha para te colocar no lugar da oração. Mas que nessa noite você possa entender essa palavra. Você é um homem de oração. Deus está te chamando como uma mulher de oração. Levanta um altar de oração na tua casa, meu irmão. Aleluia, se envolva na oração. Aprenda isso. Busca autoridade no mundo espiritual através da oração. Meu irmão, quando eu leio Daniel capítulo 9, capítulo 10, eu entendo o que acontece no mundo espiritual quando um justo ora. Daniel vai orar 7 dias. E o interessante é que Daniel não está orando para Deus colocar ele num status. Daniel não está orando para ele obter fama na Babilônia, não. Daniel não está orando para conseguir coisa, possuir coisas, conquistar coisas. Não, a oração de Daniel era essa. Daniel queria entender qual eram os propósitos de Deus. Aí ele vai orar 7 dias. Aí Deus não responde. Tu acha que Daniel parou de orar? Ele dobra a oração dele para 14 dias. Ele está 14 dias orando, a resposta não vem. Daniel triplica a oração dele, 21 dias orando para ter uma resposta do céu. Daniel não imaginava nem o que é que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando Daniel termina de orar, no capítulo 10, o anjo Gabriel aparece para Daniel e fala assim: "Oh homem desejado, tu é muito amado, varão. Desde o primeiro dia que tu colocou o joelho no chão e começou a orar, Deus liberou um decreto a teu favor. Só que criou uma guerra no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia me cercou nos ares, mas você não parou de orar. Você permaneceu no lugar da oração. Você insistiu na oração. Você brigou na oração. Aí Deus agora libera outro decreto. Deus manda o arcanjo Miguel a vir a teu favor, a guerrear. Houve uma batalha no mundo. Houve uma batalha no mundo espiritual, irmão. Tu acha que quando você ora, Deus não quer te abençoar? Tu acha que quando você ora, Deus não quer te responder? É porque quando você começa a orar, a batalha forma no mundo espiritual, você para. Você acha que Deus não está te ouvindo? Você acha que a tua oração não está subindo? Aí você para. Quer uma palavra nessa noite? Seja mais insistente na tua oração. Tenha foco. Tenha
Tem objetivo na tua oração, meu irmão. Foca na tua oração. Deus não te respondeu, meu irmão, não sai do lugar da oração. A resposta ainda não veio, permaneça na oração. Meu irmão, o vento não cessou, fica na oração. A porta não abriu, fica na oração. A cura não chegou, fica na oração. O marido não está liberto, fica na oração. A tristeza não foi embora, fica na oração. Tem anjos guerreando ao teu favor. Oh, meu irmão, quem dera que a gente fosse como Josué. Já estou encerrando já. Uma simples palavra de oração. Quem dera que a gente fosse como Josué. Quando eu olho para a Bíblia e vejo Josué no meio de uma guerra, lutando contra os amorreus, um povo habilidoso em guerra, e quase anoitecendo. Parece coisa de louco. Josué guarda a espada, olha para o céu, e ele começa a orar, e a Bíblia diz que o sol parou, e a lua parou. Meu irmão, quem é esse homem, irmão? Que homem é esse, que ora para Deus parar o tempo? E o melhor é que Deus ouviu, e parou o tempo. Deixa de orar, irmão. Quando eu vejo Josué orando para Deus parar o sol e a lua, irmão, eu vejo que a oração não tem limite. Quem limita Deus na nossa vida somos nós mesmos. É você que está limitando Deus, achando o que Deus pode fazer, o que Ele não pode fazer. Se Josué orou para Deus parar o sol, Francisco, para Deus parar a lua, meu irmão, tu acha que Deus não vai mover na tua casa, no teu casamento, na tua família, na vida dos teus filhos? Deus não vai mover no teu trabalho, meu irmão? Continua orando. Se Deus parou o tempo para abençoar Josué, imagina o que Ele pode fazer através da tua oração. Não limita a Deus não. Ah, evangelista, eu não sei orar. Eu também não sei. A oração tem que ser espontânea. Jesus ensina para os apóstolos. Jesus fala para os apóstolos assim, conta uma parábola de dois homens que vão orar no templo. Um era fariseu, chega no templo, ele começa a orar e começa a dizer: Deus, eu sou dizimista, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou esmola ao pobre. Aí daqui a pouco chega o segundo homem olhando para orar. Ele vê aquele fariseu dizer tanto prodígio, que ele dobra o joelho e fala assim: Deus, Pai, eu não sou nem digno de olhar para o céu, perdoa meus pecados. É sentimento, irmão. Deus vai nos ouvir não é porque a gente sabe orar, não. Deus vai nos ouvir porque a gente está criando uma relação com Ele, uma intimidade. Nós estamos criando o hábito de orar. Talvez uma oração que você fizer pela manhã pode mudar o rumo do teu dia todo. Homens da Bíblia tiveram vida marcada pela oração. Eu vi pessoas receber milagre através de oração. Deus já curou aidético, já curou canceroso através de oração. A oração é poderosa e não dá para discutir sobre isso. Todos sabem que a oração tem poder. Talvez seja por isso que até quem é crente, quem não é crente, tem o hábito de pedir oração. Irmão, lembra de mim lá, ora por mim. Porque a oração é poderosa. E quando você descobrir, irmão, que a tua oração tem poder, que a tua oração provoca uma reação no mundo espiritual, que a tua oração pode ir aonde você não pode, a tua oração pode resolver o que você não pode, você vai gastar mais tempo orando. Ah, evangelista, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. O dia mal começa, quando eu vejo já terminou. É porque você acostumou a orar só dentro da igreja. A partir do momento que você aprendeu que é ter uma vida de oração, se você estiver andando na rua, você está orando.
Você está dirigindo o teu carro, você está falando com Deus. Você está dentro da condução, mas está falando com Deus. Tu está dentro do teu emprego, mas está falando com Deus. Isso é vida de oração. Quem fica procurando momentos de oração, o dia termina e você acaba não orando. Mas quando você entende que você precisa ter uma vida de oração, não há limite, não há adversidade, não há obstáculo para impedir a tua vida de oração. Eu queria contar só uma coisinha aqui para me terminar. Algo tão lindo que eu ouvi, eu queria compartilhar com você. Um pastor dizia que ele tinha duas filhas, tem duas filhas. E ele disse que sempre no virar do dia, as suas filhas, quando saem do seu emprego, passa na sua casa para poder dar um abraço no pai. Só que a mais velha, toda vez que ela passava na casa do pai, ela dizia: pai, o senhor tem 50 para me arrumar? E o pai: não, filha, tem, dava os 50. Mais tarde, a outra filha mais nova vinha, dava um abraço no pai, conversava com o pai perguntava: filho, você está precisando de dinheiro? E ela dizia: não, pai, só passei aqui para dar um abraço no senhor, para dizer o quanto o senhor é importante para mim. No outro dia, a filha mais velha vinha, dava um abraço no pai, dava um beijo, e no final pedia alguma coisa. E depois a mais nova vinha, dava um abraço, dava um beijo no pai, o pai perguntava: filho, você está precisando de alguma coisa? Não, pai, eu só passei aqui para dizer o quanto o senhor é importante para mim. Assim é a oração. Tem pessoas que só dobram o joelho para pedir. Tem pessoas que orar para ele é arrancar coisas de Deus. Mas existem pessoas que dobram o joelho para dizer que Deus ainda é importante para ela. Tem pessoas que ainda dobram o joelho para dizer: não, pai, se o senhor abrir a porta, amém, mas se o senhor não abrir, o senhor é importante para mim. Eu amo estar na presença do Senhor. O Senhor é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Sabe o que eu estou dizendo nessa noite, irmão? Faça como Davi. Procura declarar na tua oração o quanto Deus é importante para você. Procura a declarar para Deus, procura dizer para Deus que o mais importante não é a mão dele que vai te abençoar, mas é a presença dele que está sobre a tua vida. E eu quero orar contigo nessa noite. Evangelista, eu tenho uma causa. Você tem uma causa e eu tenho a oração. Tu tem a oração? Então Deus vai entrar na tua causa hoje. Sai dessa sarjeta, faça como Davi. Davi estava encurralado. Davi diz para Deus: Deus, numerosos são meus inimigos, a corrente da morte tenta me prender. Senhor, os cordéis do inferno tentam me aprisionar. Senhor, a mortandade, Senhor, tenta tomar conta de mim. Ele conta tudo para Deus, com sentimento, com intimidade. E Deus se levanta do trono. Quem sabe que se hoje você orar com mais sentimento, orar de coração, você rasgar a tua alma, o teu coração, Deus pode se levantar do trono hoje para abençoar a tua casa e a tua vida. Talvez você que está afastado do caminho de Deus, talvez você que está andando desanimado, talvez que você que está andando sem esperança, sem expectativa, você que está empurrando a vida com a barriga, eu te convido hoje, vem para a oração, faz uma prova, pega isso aqui que eu estou dizendo, pega isso que eu estou dizendo, e aplica na tua vida. Volta para a oração. Não seja um religioso que ora da boca para fora, uma oração automática que nem parece mais oração, parece uma reza. Volta para a oração. Eu queria orar pela tua vida, pela tua casa. É uma palavra muito simples, irmão, mas eu tenho aplicado isso na minha vida e tenho colhido fruto na oração. Eu tive um livramento de morte por causa da oração. Deus abriu uma porta para mim que eu nem esperava, nem sonhava. Tudo por causa da oração.
Deus tem feito coisas na minha vida através da oração. Eu só fiz um propósito com Deus. Todo dia, meia-noite, os primeiros minutos do outro dia eu estou entregando a Deus. Os primeiros minutos da terça-feira, à meia-noite e 1, eu entrego a Deus. E Deus tem mudado o curso do meu dia, da minha vida, por causa da oração. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu peito. Leva o teu pensamento até o céu. Só você sabe o que você precisa ser feito para as coisas mudar. Você sabe o que está faltando na tua vida. Você sabe que o problema, na verdade, não está em A, não está em B. O problema está na falta de oração, na falta de contato, comunhão, direção. E eu quero orar pela tua vida. Poderoso e eterno Pai, do outro lado tem alguém que está me ouvindo, Deus. O Senhor é poderoso para visitar essa pessoa agora. Assim como tu quebrou os arguilhões da morte, assim como tu quebrou as correntes do inferno, tu pode agir com poder sobre a vida dessa pessoa agora, Deus. Talvez estava dando errado, tudo estava dando errado até agora, Deus. Tudo está desandando na vida dessa pessoa. Talvez alguém que está do outro lado me ouvindo está tendo uma vida de aparência, Deus, porque não tem mais alegria, não tem mais sonho, não tem expectativa, não tem esperança. Talvez alguém que está do outro lado está pensando até em dar um ponto final na sua vida. Talvez está pensando em chutar o pó da barraca, abandonar tudo. Deus, eu creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram, Deus. A tua palavra diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu acredito, Senhor, no poder de uma simples oração. Simplesmente porque os teus ouvidos estão abertos à nossa oração. Deus, em nome de Jesus, faz a paz retornar para essa casa hoje. Faz a alegria voltar para essa família. Em nome de Jesus, aonde a morte entrou, meu Deus, entra hoje, gera vida nessa casa. Calude calabaracéria. Salmo 91 diz que nenhum mal nos sucederá, e praga alguma entrará na nossa tenda. A tenda é a nossa casa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja uma cobertura espiritual sobre essa família, que haja uma proteção divina sobre essa casa. Deus, a morte não pode entrar, Senhor, a enfermidade não entra, inveja não entra. Deus, destrói toda a ferramenta do diabo hoje. Senhor, eu quero profetizar que a partir de agora tu vai levantar homens de oração, mulheres de oração. Essa família, Senhor, que estava desorientada, a partir de agora tu vai levantar um homem de oração nessa casa. Levanta uma mulher de oração nessa família. Senhor, se alguém estava desanimando, se porventura por causa de adversidade, alguém saiu do lugar da oração, meu Deus, faz essa pessoa voltar para a oração. Acende a chama no interior, Senhor. Faz essa pessoa fumegar na tua presença. Incendeia a fé desse homem. Transforma essa mulher numa tocha humana. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nessa noite, porque nós acreditamos no poder do teu nome. Pai, abençoa essa casa, abençoa esse casamento, abençoa, Senhor, os filhos desse casamento, abençoa as filhas desse lar, abençoa, Senhor, a esposa, o esposo, renova, destrói todo mal, meu Deus, todo investimento do diabo contra essa casa, contra essa família, nós repreendemos agora na oração. E eu profetizo, Senhor, que eu e a minha casa serviremos a Ti.
Eu profetizo que essa família será alcançada pela graça. Eu profetizo que haverá libertação nessa família. Eu profetizo que a sorte dessa família vai ser restaurada agora. Agora, agora. Não há limite, não há limite. O milagre é agora. Em nome de Jesus, ó Deus, tomamos posse, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Permaneça na oração, em nome de Jesus.